A gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o mês de maio registrar o maior número de queimadas na Amazônia e também no Cerrado desde 2007. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Rômulo Batista, ele é porta-voz da campanha de Amazônia do Greenpeace Brasil. Boa tarde, Rômulo, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem contigo por aí? Boa tarde, Júlia, tudo bem comigo? Obrigado aí pelo convite para falar um tema tão importante que é a Amazônia e o mês de maio, que teve um recorde não só de queimadas, mas também de alerta de desmatamento, desde que o DTR-B, que é um programa do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começou, é o maior taxa de alerta de desmatamento também. E olha só, para quem está em casa, se atentar aos números, né? 3.815 focos de calor nos dois biomas representam um aumento de 65% em relação ao ano passado e é o pior índice, como nós dissemos, desde 2007 em 14 anos. Em 14 anos. Para quem não conhece sobre o assunto de desmatamento e afins, é só essa questão das queimadas que influencia ou há muito mais no entorno com relação a queimadas no país? Não, tem. A gente precisa entender que as queimadas, em geral, são utilizadas para coisas, para renovação de cultura. Queima-se o pasto que está seco, esperando que a chuva faça brotar nova pastagem. Também são utilizadas como, finalmente, né, para finalizar o desmatamento. Se derruba toda a vegetação natural, deixa ela secar ao sol e, posteriormente, se queima. E cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto o fogo sendo usado como instrumento do desmatamento. Então, se degrada a área de floresta, se degrada aquele cerrado, ele fica mais seco e acaba que fica mais suscetível a pegar o fogo. Então, a gente tem essas três modalidades aí que são utilizadas. É importante a gente falar que em todas a gente tem uma emissão muito grande de gás carbônico, que agrava ainda mais a crise climática que a gente vive e também acaba vitimando muito da biodiversidade local, que está também acelerando uma outra crise que cada vez mais se aproxima, que é a crise de biodiversidade. Imagina se a gente perder todos os polinizadores, o que vai ser até mesmo da agricultura brasileira. E, Rômulo, nós estamos, né, na Semana Mundial do Meio Ambiente, impacta muito essa questão da Amazônia, não só aqui no nosso país, mas também falando em mundo, não é? Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha um respeito com relação a justamente ser esse pulmão do mundo. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa expressão, né? De ser o pulmão do mundo. E nos últimos anos a gente vê uma intensa discussão sobre o papel do nosso país com relação à Amazônia e com relação também à questão de sustentabilidade e meio ambiente no mundo. Mudou o olhar do mundo para a gente? Mudou o olhar, mas ele não mudou à toa, né? O Brasil fez um trabalho muito bem feito de liderança ambiental durante muitos anos. Desde a Eco 92, sua atuação nessas reuniões com foco em meio ambiente, em clima, em biodiversidade, sempre fomos muito altivos, muito respeitados globalmente. Infelizmente, desde 2012, a gente vê uma inversão na curva do desmatamento, né? De 2004 a 2012, a gente teve uma redução grande de 27 mil quilômetros quadrados para menos de 5 mil. E, infelizmente, aí, nos últimos 2 anos, a gente superou os 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Isso não acontecia desde 2008. Isso, aliado com a política antiambiental desse atual governo, onde que vários regramentos têm sido extinguidos, o orçamento para a pasta de meio ambiente cortado. Fora que pela primeira vez a gente tem aí um ministro do meio ambiente onde está investigado, com 2 inquéritos abertos, onde ele não estaria fazendo o seu dever institucional, né? E nem cumprindo com a nossa Constituição, que garante um meio ambiente saudável para todos os brasileiros. Então, essa consequência dessa mudança da visão do mundo, muito baseado nisso, nos fatos que a gente está vendo. Por 2 anos seguidos, aumento do desmatamento, aumento de queimadas. O mês de maio tem que nos levar a uma profunda reflexão sobre o futuro que a gente quer, principalmente o futuro da Amazônia e do nosso meio ambiente, né? Dos nossos ecossistemas naturais. Recorde de desmatamento
na Amazônia, recorde de queimadas na Amazônia e no Cerrado, tentativa de aprovação na Câmara dos Deputados da Lei de Licenciamento Ambiental, que vai praticamente extinguir o licenciamento ambiental para muitas atividades. Tentativa de passar o PL 490, que vai abrir as terras indígenas para a exploração comercial dessas áreas, vai impedir novas demarcações de terras indígenas, que é o meio mais efetivo de se conservar os ecossistemas naturais, de se conservar a Amazônia. Então, a gente precisa pensar, nós todos, no futuro que a gente quer para a Amazônia. Lembrando que se a gente não parar com o desmatamento da Amazônia, a gente não conter isso, a crise climática que se avizinha e que está colocada, ela pode se agravar ainda mais. Diversos cientistas já indicam que essa quantidade muito baixa nos reservatórios de águas aí no Sudeste e no Centro-Oeste se deve, sim, em parte, por conta do desmatamento da Amazônia e na não formação dos rios voadores. As pessoas chamam a Amazônia do pulmão do mundo. Eu gosto mais da analogia do coração, porque ela bombeia, a floresta bombeia milhares de toneladas de água para a atmosfera todo dia. Só para a gente ter ideia, mais água é bombeada em forma de vapor da água para a atmosfera do que o rio Amazonas lança no mar. Todo esse vapor d'água forma nuvens que formam verdadeiros rios voadores, que voltam em forma de chuva irrigando o Centro-Oeste e o Sudeste, as principais áreas aí produtoras do agronegócio, que promovem esse desmatamento, mas que também vão sofrer com as consequências disso. Agora, Rômulo, por tudo isso que você nos disse e contou para quem nos assiste nesse momento, qual o cenário e qual a análise que você faz, não só para a Amazônia, mas para o Brasil com relação ao meio ambiente, sustentabilidade, não só para os próximos meses, mas para os próximos anos? Porque, ao que me parece da sua fala, as consequências deste momento de plano com relação à Amazônia vai nos causar um impacto a longo prazo. Com certeza. Eu acho que a gente pode até tentar dividir em diferentes consequências. O primeiro é toda essa regressão que a gente teve na proteção ambiental, que vinha avançando desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, que trouxe diversos dispositivos de proteção dos povos indígenas, para a criação de unidades de conservação, criação de unidades de conservação de uso sustentável, onde o ribeirinho, o caboclo, o pescador artesanal tem seus direitos territoriais protegidos. Tudo isso vem sendo atacado por esse atual governo. Reconstruir essa proteção ambiental que vinha sendo feita após esse período de desmantelamento da política ambiental vai levar tempo. A gente está cada vez mais se aproximando de um ponto de não retorno, segundo os cientistas, que é o ponto onde a floresta não vai conseguir fazer a sua automanutenção, né? A floresta ela é tão rica, tão biodiversa, que ela mesma tem a capacidade de se manter. Mas a gente está agredindo ela de uma forma tão forte, desmatando, queimando, degradando essa floresta num nível tão alto e por tanto tempo, que ela pode chegar num ponto que ela não consegue se manter e passa a ser um tipo de ambiente completamente diferente, mais seco, mais degradado, com menos biodiversidade, com a menor capacidade de alimentar esses rios voadores. E tudo isso pode ocasionar diversos problemas, agravando, por exemplo, a perda da biodiversidade, agravando também a questão hídrica no país. A gente está falando, Rômulo, sobre questões nacionais, né? Uma questão nacional, uma questão de plano de governo federal. Mas como os estados, né, e aqui o estado de São Paulo, pode contribuir para que essa questão, não só da Amazônia, óbvio, né, são locais distantes, mas essa questão do meio ambiente, essa questão da sustentabilidade funcione a longo prazo, né? A gente está falando de Brasil, mas a gente precisa também voltar o olhar para cada estado. Sim, eu acho que existem diferentes instrumentos que a gente pode usar para. Quando a gente pensa aí na esfera estadual de diferentes estados, é pressionar, por exemplo, os deputados que estão lá no Congresso, que não aprovem nenhum projeto de lei que vai diminuir ainda mais a proteção dos ecossistemas naturais, que vai retirar
direitos dos povos indígenas e dos outros povos da floresta, e também demandar que todos os supermercados, os fornecedores dos supermercados, não adquiram produtos que tenham em sua origem o desmatamento, a grilagem, que é o roubo de terra pública, a violência contra os povos indígenas, a invasão de territórios indígenas, que isso não chegue ao prato aí do cidadão, que ele acabe de uma maneira indireta, sem nem ao menos saber de onde está vindo, contribuindo para que isso aconteça. Perfeito. Rômulo Batista, obrigada, viu, pela sua contribuição nessa fundamental discussão que nós temos hoje aqui no país. Bom trabalho por aí. Obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde.